Boa noite a todos. Super prazer estar aqui com vocês nessa nossa live que a gente vai conversar um pouquinho sobre insulina terapia na pessoa com diabetes tipo 2. Então temos vários convidados que eu vou chamar para estarem aqui conosco para compor esse nosso momento aí de conversa, de bate-papo. Então, pessoal, sejam bem-vindos, vão entrando, por favor. E se vocês puderem colocar aqui nos comentários de onde vocês são, isso vai ser muito bacana para a gente já ir se conhecendo enquanto a gente vai esperando os nossos outros convidados a entrar. Então, sejam muito, muito bem-vindos à nossa live dessa noite. Muito bom tê-los aqui conosco. Vamos lá, vamos esperar o pessoal entrar, nossos convidados. O Breno já está entrando conosco. O senhor Francisco também. Olá, muito Olá. boa noite. Boa noite a todos. Gabi. Tudo bem, Tom? Seja Tudo bem-vindo. bem? Boa noite, seu Francisco e Mônica Gabay. Tá todo mundo aqui já, olha só. Vamos, Todo pessoal. mundo aqui conosco. Oiê! Oi, seu Francisco, tudo bem com o senhor? Tudo bem com vocês? Tudo Boa bem noite. também. Tudo ótimo. Boa noite, pessoal. Noite. Pessoal, vou começar então essa live dando boa noite a todos vocês que estão chegando. Já vou pedir para você compartilhar essa live. É uma honra estar apresentando, né, e trazendo informação e conhecimento em relação ao diabetes. Hoje, especificamente, a gente vai falar sobre insulina e tudo o que você precisa saber. E o que você precisa saber depois de 101 anos da descoberta da insulina? É isso, 101 anos completa, né, no dia 30 de julho, e a gente está fazendo essa live especialmente para poder tirar todas as suas dúvidas em relação ao uso da insulina, né, e a importância que ela tem nas nossas vidas. Eu falo nas nossas vidas porque eu convivo com diabetes tipo 1 e dependo da insulina para estar aqui apresentando essa live. O seu Francisco convive com diabetes tipo 2 e também está aqui graças à insulina. E a Gabi e a doutora Mônica, a Gabi é enfermeira, a doutora Mônica é endocrinologista, elas trabalham com diabetes e a insulina faz parte da vida delas também. Então, para começar, eu quero dar boa noite para vocês. Gabi, bem-vinda e é um prazer ter você aqui com a gente. Muito obrigada, Tom. Prazer é todo meu de poder estar aqui compartilhando com esse time de feras aí que entendem muito sobre diabetes para esse bate-papo. Vai ser muito bom. Obrigada pelo convite. Doutora Mônica Gabay, bem-vinda. É uma honra tê-la aqui comigo novamente. Muito obrigada, Tom. Também estou muito feliz da gente falar no nosso dia a dia e fiquei muito honrada de ter seu Francisco junto com a gente, com toda a sua experiência de vida, e eu acho que vai ser bem enriquecedor a gente ter esse bate-papo com o pessoal. Seu Francisco, muito boa noite novamente. É uma honra ter o senhor aqui com a gente. Tenho certeza que você tem muita história, né, experiência de vida para compartilhar conosco. Não vou contar muita história não, porque senão vai ficar a noite inteira aí contando história. É uma honra participar, compartilhar com vocês, né, esse 40 anos de convivência com diabetes tipo 2, né? Fico muito honrado e muito obrigado pelo convite. Isso aí, eu só vou fazer um adendo aqui. Durante o nosso bate-papo, a gente vai tirar a sua dúvida. Você que está acompanhando essa live, pode mandar sua pergunta aqui em relação ao diabetes e ao uso da insulina, né? A gente vai tirar tudo que você precisa saber, né? E tirar suas dúvidas. Então, pode mandar que a gente vai te auxiliar aqui durante o nosso bate-papo. Agora, para começar, doutora Mônica, eu ia começar por você, mas eu acho que eu quero escutar um pouquinho a história do seu Francisco, né? Seu Francisco, queria que o senhor falasse para todos aí quantos anos o senhor tem, quantos anos de diagnóstico de diabetes e como foi esse diagnóstico de diabetes tipo 2?
Bom, vou fazer 81 anos, mas eu já digo que tenho 81, porque só faltam 3 meses, passou do meio e já conto o primeiro. É uma técnica que eu uso, né? Porque se alguém pergunta quantos anos você tem, eu vou fazer 90. Aí ele fala, nossa, você está bonito, está conservado. Então, é bem assim, né? E eu convivo com diabetes há 40 anos, tipo 2, né? E ultimamente estou usando insulina para controlar. Tá, daqui a pouco a gente vai explicar um pouquinho sobre... no início o senhor não fazia uso de insulina, né? No início do diagnóstico. Como que foi isso para o senhor? Na realidade, eu já tinha uma expectativa de um dia ficar diabético por causa da herança da nossa família. Então, no dia do diagnóstico, não foi uma surpresa, né? Foi um evento que teve na empresa e no dia seguinte eu não estava bem, estava com alguns sintomas. Aí eu fui ao médico, o médico testou e viu que eu estava com 240 já de glicemia. Aí já ficou caracterizado que eu tinha diabetes tipo 2, né? E aí eu não tinha outro jeito. Eu já mais ou menos já conhecia o diabetes, porque minha família era diabética, né? Então eu não me assustei, não. Eu achei que ia tirar de letra. Mas me deu trabalho, mas eu estou aqui, né? E a gente quer saber um pouquinho depois dessa trajetória, mas, doutora Mônica Gabay, vamos começando então explicando. O seu Francisco tem diabetes tipo 2, eu tenho diabetes tipo 1. São os dois tipos mais comuns de diabetes, né? O que a gente precisa explicar para as pessoas que estão na live, que não conhecem sobre diabetes, e as pessoas que convivem com diabetes e também precisam saber dessa diferença, né? Por que o diabetes é dividido em tipos? Então, para ficar bem fácil e cada vez mais a gente tem tentado facilitar esse raciocínio da classificação, a gente divide o diabetes em 4 tipos. O diabetes gestacional, que ocorre no período da gravidez, uma faixa que a gente chama outros tipos, e lá entra um monte de diabetes genético, de bebezinho, de problemas bem específicos, e a grande maioria, diabetes tipo 2, que é do seu Francisco, e diabetes tipo 1. A diferença básica desses grandes tipos é que o diabetes tipo 1 é uma doença autoimune, que é no seu caso, Tom. Então, o seu próprio organismo deu a louca nele e não reconheceu a célula beta que produz insulina como sendo sua. E como mecanismo de defesa, foi lá e destruiu. Então, a partir daquele momento do diagnóstico, você tinha quase muito poucas células betas funcionando e aí você precisa repor insulina o resto da vida. Uma vez que repôs, você é igual a todo mundo. No caso do seu Francisco, o diabetes tipo 2 está associado a uma genética forte, que é isso que o seu Francisco falou. Olha, na minha família, avó, tio, primo, tem um monte de gente com diabetes. Está associado ao ganho de peso, ao envelhecimento, ao sedentarismo, aos hábitos alimentares, né? Então, é um conjunto de fatores que facilita, e 90% das pessoas com diabetes no mundo tem o tipo 2. Se prevê que a gente tenha 500 milhões de pessoas com diabetes tipo 2. Então, isso é um problema muito importante social para a saúde pública. E, portanto, é importante a gente entender como fazer o diagnóstico, como prevenir e como tratar, porque o tratamento evoluiu muito. E nós vamos ter uma pessoa como o seu Francisco, com 50 anos de história de diabetes, aqui batendo papo com a gente e compartilhando tudo que ele aprendeu e por isso ele está chegando aonde ele está hoje com a gente, né? E aí, então, aproveitando que a doutora Mônica esclareceu, uma dúvida muito comum entre as pessoas, principalmente, né, quando recebem um diagnóstico de diabetes. Gabi, você é enfermeira, educadora em diabetes, e quando, né, a gente fala de insulina, é algo que mudou a história de vida e da humanidade, né, de uma forma geral. Quando as pessoas chegam para você, né, para fazer todo o processo de educação em diabetes, qual que é o maior desafio, né,
quando a pessoa recebe a notícia que ela vai ter que ser insulinizada e qual que é o maior desafio para que ela entenda a importância disso no seu dia a dia. Eu só quero reforçar uma coisa, tá? A nossa live não tem o objetivo de promover o uso e a venda de medicamento nenhum. Nosso objetivo aqui é compartilhar conhecimento, informação e ajudar as pessoas a entenderem sobre o diabetes, né? E tudo que está ao seu redor e que faz parte da rotina de tratamento. Gabi? Bom, acho que tem muitos mitos envolvidos, né? Quando a gente pensa numa pessoa que tem diabetes tipo 2 e vai iniciar o uso da insulina. Quando é o diabetes tipo 1, a gente desde o início do diagnóstico e essa é a única forma de tratamento. Quando a gente pensa no diabetes tipo 2, normalmente a gente inicia utilizando outras medicações, né, via oral, e a pessoa pode ter a necessidade do uso de insulina. Então, acho que esse mito de que, se eu iniciar a insulina, isso quer dizer que o meu diabetes piorou, ou significa que eu não estou me cuidando adequadamente. Isso precisa ser quebrado, porque isso não é verdade. A gente precisa compreender que a necessidade do uso da insulina, ela faz parte da evolução do diabetes tipo 2. Então, tem um momento onde, né, a doutora Mônica falou ali das células que produzem a insulina, tem um momento que essas células precisam de ajuda, né? Às vezes pelo tempo já do diagnóstico, por alguma resistência maior na ação delas, e aí sim é o momento de iniciar o uso. Então, acho que como educador, o maior desafio é que as pessoas chegam com mitos de que o uso da insulina significa algo ruim, e na verdade não. É só mais uma forma de tratar o diabetes tipo 2. E já que a gente está falando sobre esses mitos, já tem uma pergunta aqui que eu quero passar, só para explicar para todo mundo que está assistindo a live. A gente montou um cronograma, mas deu um apagão aqui na internet, no meu computador, então eu estou sem o roteiro, mas eu lembro do que a gente discutiu, tá? Só quero deixar todo mundo claro que está tudo sob controle. Mas vamos lá, ó. O Fábio Luiz, Mônica, pergunta, queria saber se a insulina faz mal para o corpo humano. Isso é um mito, né? Um enorme mito, Fábio. Olha que legal, a insulina evoluiu um horror. Você sabe que no começo, lá em 1922, quando descobriram a primeira insulina, ela era insulina de bicho, de boi e de porco misturada, tinha que pegar um monte de pâncreas, triturar, bater no liquidificador, para pegar um caldo, para transformar em insulina. Tinha um monte de problema de impureza, e isso foi evoluindo de tal maneira até descobrirem por engenharia genética que era possível corrigir e copiar a insulina de uma pessoa. Então, quem usa insulina, a insulina que é utilizada pelo Tom, pelo Francisco, é igual a minha, copiada igualzinha, bem bonitinho. As diferenças um pouquinho é por onde ela entra, que a minha sai do pâncreas, vai direto para o fígado, e a do Tom entra no subcutâneo e vai ter que caminhar um pedacinho para chegar no lugar certo. Agora, não faz mal nenhum. É uma reposição. Eu não estou dando uma coisa extra. Eu estou repondo aquilo que está faltando. E por isso o segredo de conhecer sua glicose, e para cada pessoa a dose vai ser diferente. Não dá para fazer uma dose de receita de bolo. Estou com dor de garganta, toma esse remédio que dá certo. Insulina eu não posso prescrever desse jeito. Você é uma pessoa individual e, como tal, você vai ter o jeitinho bacana de receber insulina, diferente do Tom, diferente do Francisco, por exemplo. Bom, então, desmistificado isso, insulina não faz mal, né? Para quem precisa dela para controlar, né, o diabetes, para tratar o diabetes. Seu Francisco, quando o senhor soube, né, que o senhor teria que fazer uso de insulina, como foi isso para o senhor? Bom, o meu médico ele já me preparou, né? Porque a insulina oral, o remédio oral, não estava surtindo os efeitos desejados. Então, havia uma piora. A minha glicemia de jejum era um pouco alta. Aí ele falou, olha, vamos experimentar mais um pouco e depois, no próximo exame, nós vamos decidir se você vai partir para a insulina ou não. Aí eu tirei algumas dúvidas com ele e eu já estava esperando mesmo. Aí quando foi no próximo exame, ainda estava alta. Ele falou, vamos fazer insulina? Eu falei, vamos. Aí topei, porque eu nunca tive resistência ao medicamento.
Aí, no outro exame, já tinha baixado, já estava regularizado. Aí eu passei a usar insulina e estou até hoje, mais de 20 anos com insulina. A insulina foi uma benção na minha vida. Tá aí. E, o Gabi, só que essa atitude do seu Francisco nem sempre é comum, né? E aí existe todo um trabalho de conscientização, tanto da pessoa que depende da insulina, mas também da família, para entender a importância de se fazer o uso correto do que está sendo prescrito. Com certeza. Aliás, eu quero até compartilhar. Quando eu recebi o diagnóstico e eu tive que aplicar a insulina, o meu maior desafio, como eu sabia que eu precisava já da insulina para sobreviver e para eu estar aqui, né? O maior desafio foi aprender a me aplicar, por exemplo, porque na época era seringa, não tinha ainda a caneta. E a caneta foi libertadora para mim, porque ela tirava aquela imagem de que, nossa, eu estou me perfurando ou algo do tipo. Isso também na prática ajudou, né? No caso da educação em diabetes, para explicar para as pessoas e para quem administra isso. Com certeza, né? É uma mudança de paradigma, né? Hoje a gente cada vez mais tem recursos, né? Então, tem a seringa, que também, pessoal, se é o que você consegue ter acesso, tá tudo bem, né? Porque também não é algo tão complexo para a gente estar aplicando. Óbvio que se tem a opção da caneta, né, é muito mais fácil, você não precisa ali aspirar, enfim. Mas a gente precisa entender que a insulina é tão importante que se for na seringa, na caneta, na bomba, não importa a forma, né, como a gente vai aplicar, a gente precisa fazer, porque é isso. Alguém colocou aqui no comentário, insulina é vida. E é isso mesmo, né? A insulina é vida. Tem um desafio educacional, sim, porque é um aprendizado de aplicação de uma injeção, que é algo que a gente não está habituado a fazer, né? É desafiador você se auto-aplicar ou você deixar que alguém faça. Isso é um ponto importante, que as pessoas com diabetes saibam fazer, porque isso gera independência, mas também que sempre tenha um familiar, alguém próximo ali, que também saiba aplicar caso, por algum motivo, ela não tenha condição naquele momento. E o processo educativo, né, a enfermagem ou o próprio médico, ele faz junto, né? A ideia é que a gente faça com vocês, simule a aplicação junto, para que vocês possam perder, né, esse receio de como fazer. E aí a gente vê o seu Francisco aí, um super exemplo, com 81 anos e fazendo autoaplicação, né, seu Francisco? Então, é desafiador, é novo, mas tenham certeza que é algo que vocês conseguem sim aprender, caso seja necessário para vocês. E doutora Mônica, vamos explicar então, né, já que a gente está comemorando, né, os 101 anos da existência e descoberta da insulina, existem diferentes tipos de insulina, só para a gente explicar. A diferença entre a insulina basal e a insulina rápida, que perguntaram aqui no chat, só para a gente deixar bem claro a diferença, né? Então, assim, a gente teve essa evolução enorme de sair das insulinas animais para a insulina humana por engenharia genética e, mais recentemente, o que a gente chama análogos de insulina. Cada vez insulinas melhores. Como a gente quer copiar uma pessoa que não tem diabetes, e uma pessoa que não tem diabetes produz uma insulina constante chamada basal, mesmo que não coma, mesmo que não faça nada, o corpo precisa de um pouquinho de insulina para funcionar, independente da alimentação e de qualquer outra coisa. Esta insulina a gente dá o nome de basal. Todo mundo precisa aplicar. Muitas vezes a pessoa com diabetes tipo 2 começa só com insulina basal, porque ele tem um pouco de insulina funcionando. Então, na hora da comida, dá conta do recado. Mas na madrugada que se produz glicose, especialmente no diabetes tipo 2, acorda com uma glicose alta, que foi o que o senhor Francisco referiu, e aí a gente começa com essa insulina basal. Mas, com o tempo, e por diabetes tipo 1 desde o começo, a gente precisa de insulina no horário das refeições. Os médicos bolaram o nome para isso, chama terapia basal bolos. Bolos de insulina rápida, bolos associados à refeição. Então, a gente precisa de uma insulina rápida que dure pouco no sangue e que cubra os alimentos adequadamente e ajude a baixar a glicose se eventualmente ela estiver alta antes da refeição. Então, uma insulina basal constante
e as insulinas rápidas nas refeições. O diabetes tipo 2 começa com insulina basal e com o tempo pode precisar de uma refeição apenas ou de todas as refeições com insulina rápida, como faz o diabetes tipo 1. E isso se assemelha muito a uma pessoa que não tem diabetes e por isso o sucesso do tratamento quando isso é bem feito. Tá aí explicado, né? Bem clara, doutora Mônica. Eu quero fazer uma prestação de serviço, porque colocaram aqui o Francisco. Francisco, na verdade, a pessoa que fez a primeira pergunta, né? Queria saber se tinha caneta pelo SUS. Para saber sobre a caneta distribuída pelo SUS, tá? A caneta de insulina, acessem o site www.canetadasaude.com.br, tá? Lá você vai ter todas as informações necessárias em relação à distribuição da caneta de insulina pelo Sistema Único de Saúde brasileiro. Vamos lá, seu Francisco, o senhor então tem diabetes tipo 2 e como que é a sua rotina, né? 82 anos, muitos sonhos pela frente e como que é essa sua rotina de cuidados? Bom, agora você já aumentou um ano, né? 81! Aí é demais, mas né? Mas tudo bem, um ano a mais não faz diferença, não. Bom, o que a doutora Mônica disse, eu já usei todos esses processos aí, né, desde o começo. Agora, a minha rotina agora é o seguinte, eu estou naquele sistema bolo, né? Eu tomo insulina de manhã, e a basal de manhã. Antes do café eu tomo uma quantidade de insulina rápida. E na hora do almoço eu tomo só a rápida, meço novamente como é que está a glicemia. E antes do jantar. São 3 vezes por dia. Entendeu? Eu controlo direitinho a evolução. Eu estou mantendo a minha glicemia dentro de um padrão maior que de 70 a 180, né? Eu estou mantendo esse tempo-alvo em torno de 90%, né? Nas últimas semanas eu estava com 90%. Que beleza, seu Francisco. A minha meta é, eu falo para o meu médico, né? É maior que 70 e menor que 180. Essa é a minha meta. Aí eu estou conseguindo 90% dentro dessa meta, 85, 84, mais de 70. E o que Por isso, a qualidade de vida minha está igual a qualquer outra. Não tem problema nenhum. Não sinto nada. Vou fazer educação física, vou caminhar, vou fazer tudo o que posso. Não estou fazendo agora porque está com o problema da pandemia, eu tenho que ficar meio trancado aqui dentro de casa, né? Mas eu ainda ando, eu fico andando aí nos parques livremente para manter o exercício físico. Bom, o que o seu Francisco acabou de falar é super importante, porque ele quis dizer o seguinte, que ele faz o monitoramento da glicemia, e isso é fundamental. Primeiro eu passo para a doutora Mônica, depois eu quero que a Gabi fale um pouquinho sobre esse tratamento, porque quando fala de insulina, não é apenas a insulina, é todo um conjunto de cuidado que a gente precisa ter, né, doutora Mônica? Eu acho que o fundamental aqui é a participação do Francisco, né? Ele é um cara super ativo no tratamento dele, ele é o centro do tratamento dele. Veja que ele negocia com o médico. Meu objetivo é ficar entre 70 e 180, porque ele aprendeu com a monitorização dele. Então, eu imagino que ele deva usar até sensor, porque é a referência que a gente faz para a pessoa que usa a monitorização com sensor. Então, a gente pode medir a nossa glicose furando o dedo com o aparelhinho que o governo nos entrega, e a gente vai ter o objetivo da glicose antes das refeições, ao acordar. E a gente gostaria que passasse a maior parte do dia na faixa que o seu Francisco sugeriu, de 70 a 180, porque os estudos mostram que as pessoas que ficam bastante tempo do seu dia nesse intervalo não têm complicação no futuro, têm qualidade de vida. Mas eu acho que o mais importante de tudo é o interesse, o comprometimento e a maneira com que o seu Francisco trata o seu diabetes.
Ele não joga isso na mão do médico e sai de lá com uma receita que vai cumprir. Não, ele interage, ele questiona, ele quer o melhor para si. Então, esse é um ponto fundamental. As pessoas têm que entender que elas fazem parte desse tratamento, que devem discutir com o seu médico, que devem buscar todas as melhorias que possam ser feitas em relação a isso. Então, tratar diabetes tipo 2 é entender bacaninha de uma alimentação saudável, é procurar se movimentar, é medir a sua glicose para entender como a insulina aplica e funcionar com as insulinas adequadas para o caso a caso de cada um. E a gente está falando do tratamento de uma forma geral. Então, de fato, precisa ser acompanhado por um médico, tá? E eu queria até, complementando o que a doutora Mônica falou, o seu Francisco, quando o senhor soube, né, do diabetes, o senhor aceitou e já aderiu ao tratamento, né, prescrito pelo seu médico logo de cara, ou o senhor teve alguma resistência, ou apenas queria fazer o que ele mandava e não estudava sobre o diabetes? Como foi isso para o senhor? Não, quando eu recebia o diagnóstico, eu já vestia a camisa. Porque eu tive uma orientação uma vez com um médico, eu estava fazendo cursinho para fazer curso de engenharia, e ele deu uma aula muito boa a respeito do diabetes. E eu perguntei muito, explorei ele bastante, porque meu pai era diabético. Então, ele falou, olha, o diabetes é o seguinte, é uma doença incurável, não é uma doença incurável, mas ela é possível controle, você não precisa se preocupar. Se você toma o medicamento certo, né, não faz besteira na vida, como se diz assim, né? Se comporta direitinho, toma os medicamentos e cuida, você não morre de diabetes. Eu já estou convicto que de diabetes eu não vou morrer. Tá certo? Eu tenho certeza. Porque eu não deixo ele avançar, né? E eu faço exames sempre periódicos com o meu médico. Eu tenho um médico muito bom que cuida do controle. Agora, quanto à picada, antes eu fazia a picada de manhã com agulha, com a fita. Eu também fazia 5, 6, 10 picadas por dia, entendeu? E não tinha problema nenhum, não. É um pouco dolorido, mas não tinha problema nenhum. Hoje eu uso o sensor, entende? Aí o sensor é uma beleza, porque eu vou caminhar, que nem hoje mesmo, eu fui caminhar, né? E lá para as 10 horas eu passo o celular no braço, vejo que estou com 75. Falei, poxa, preciso comer alguma coisa, porque senão ele vai descer e vai passar de novo. Aí, qualquer coisinha que eu tomo, uma balinha, um café, uma coisa assim, eu já regulo ele lá. Depois eu medo em seguida se está caindo ou não. O que não pode é deixar ele, por exemplo, com 75. Aí você não come nada, de repente ele mergulha e passa para 60. Aí você já furou o tempo básico, né? Então eu controlo, não deixo ele passar de jeito nenhum. Entendeu? Às vezes acontece uma coisa engraçada comigo, porque eu também não sei como. Por exemplo, à noite eu tomo a insulina rápida, janto e vou dormir. Quando é uma meia-noite, por exemplo, a minha glicemia já está 100, 110, 120. Né? Eu falei, pô, até 7 horas da manhã ela vai cair. Mas é engano meu, ela vai quando chega a 70, aí reverte a curva, ela começa a subir de novo, sem remédio, sem comer nada, entende? Então, o corpo da gente também é inteligente, ele de certa forma, ele vai buscar açúcar, não sei aonde, mas ele traz e deixa lá, né? Mas eu também não posso confiar 100% nele, porque tem horas, é muito raro acontecer isso agora. Antes eu comia, quando ele chegava a 100, eu já comia para comer da hipoglicemia à noite. Aí o médico falou, não, você não tem que tomar, deixa que você não vai ter, porque a basal, a rápida vai acabar e a basal não deixa você ter hipoglicemia. Aí eu comecei a acreditar naquilo que ele estava falando, e deu certinho, não tem problema nenhum. Mas às vezes, não sei o que acontece, ou ele reverte ou ele mergulha de uma vez, né? Às vezes, por exemplo, nos últimos 3 meses eu estou com 1% de hipoglicemia.
e sempre acontece no amanhecer do dia, 1%. 10% mais ou menos É que ultrapassa um o pouco. corpo não é uma máquina, né, seu Francisco? Não Não dá para a é, gente tirar um retrato dele e ser não dá, igualzinho. E é isso que não você dá. falou, ele tem sua inteligênciazinha lá, É, pega o fígado, libera uma glicose quando é, precisa. Então a gente busca uma média em geral e está em torno é. disso. Mas de vez em quando uma subidinha, de vez em quando uma descidinha, Ah, faz faz parte mal. da vida. A vida é Com assim, né? certeza. Faz. Cheia de altos e baixos. Eu costumo dizer, se tivesse sempre perfeito, eu não teria diabetes, né? Então, se a Com gente tem um diagnóstico de certeza. diabetes, é por... É. Agora, ó, seu Francisco, daqui a pouquinho eu vou pedir para o senhor responder, mas antes eu vou perguntar para a Gabi. Mas tem uma pergunta aqui, querendo saber, o seu Francisco come churrasco e bebe também? Daqui a pouco o senhor fala Tá para a bom, gente, tá? vou falar. Gabi, vamos falar sobre a importância, né, de tudo isso que o seu Francisco falou, como ele tem conhecimento, né? Ele mesmo sabe da subida, da descida, ele monitora, e a importância do monitoramento, principalmente, né, quando faz um tratamento com uso de insulina. Vamos explicar isso na prática? O que as pessoas precisam saber em relação à monitorização? Vamos lá, eu estou impressionada. Ele é o exemplo, né, da pessoa com diabetes que tem o seu autoconhecimento, que sabe como as coisas acontecem, e é isso que a gente quer que todo mundo tenha, né? Porque ninguém conhece mais do seu diabetes do que o senhor mesmo, né? Isso é muito bacana, é o sonho de todo educador. Então a gente quer isso, que as pessoas entendam como que funciona a insulina, qual que é a importância da monitorização, e o exemplo da caminhada foi excelente, né? Então é isso, eu vou fazer uma atividade física, minha glicemia está ali por volta dos 75. O senhor sabe que se o senhor continuar fazendo aquela atividade física sem se alimentar, por quê? Provavelmente a glicemia vai cair. Por que isso? Porque a atividade física, a gente fala que também ela é um tratamento do diabetes. Né? Ela potencializa a ação da insulina. Então, realmente, esse é o momento de parar, porque o senhor sabe que abaixo de 70 é o que a gente chama de hipoglicemia, e aí podem vir aqueles sintomas de tremor, de mal-estar, e aí cada um acaba tendo um sintoma. Mas é importante a gente ter em mente que a gente conheça qual é o seu sintoma, o que você sente quando a glicemia está baixa ou baixando, né? E aí que a gente já possa tomar uma atitude de preferência preventiva, como o seu Francisco faz. Então, a monitorização, ela é o nosso guia, né? Como que a gente trata algo que a gente não sabe como está. Então, temos que raciocinar dessa forma. A monitorização é o guia, e para quem faz aplicação de insulina, quem faz uso de insulina, é essencial. E aí, assim, quais horários que a gente precisa fazer a monitorização? Isso é muito individualizado, né? Depende também do tipo de insulina que vocês fazem uso e qual é a disponibilidade também do recurso. Eu tenho a possibilidade de ter um sensor, talvez a gente pense de uma forma, né? Eu tenho as fitas de glicemia, eu consigo até X por mês. Mas se a gente pensar no mundo ideal, né? Vamos falar do ideal, mas óbvio que a gente vai adaptando. O que a gente tem que pensar na monitorização? Pré-refeição e o 2 horas após o início da refeição. Porque aí eu sei de quanto a glicemia está antes, aí eu fiz uso ali da insulina, e quanto ela fica 2 horas depois, para ver se a dosagem está adequada. E outro horário bem importante é antes de dormir. Então, principalmente, né, o seu Francisco falou, antes eu via no 100 antes de dormir, eu já ia lá e já comia. Então, a partir do momento que você tem um autoconhecimento, você sabe que tem uma dosagem segura, e aí, ok, você ir dormir com 100, porque a sua insulina basal ela está adequada. Então, algo bem individualizado, conversem com a sua equipe de saúde, qual é o ideal para você, e dependendo do recurso que você tiver, às vezes a gente pode ir variando os horários para a gente ter um mapinha aí do que acontece com vocês durante o dia, para ajudar o médico na compreensão e entendimento das dosagens que vocês estão fazendo uso. Esclarecer. Daqui a pouco o seu Francisco vai tirar as dúvidas, porque tem um pessoal agora querendo saber o que o seu Francisco come. A gente vai esclarecer tudo isso, tá, seu Francisco? Mas vamos falar agora também sobre
o armazenamento da insulina, né? Eu recebo isso direto, né? Por exemplo, minha prima também tem diabetes tipo 1, recentemente diagnosticada. E ela me mandou hoje uma mensagem: estou indo viajar, como que eu faço, né? Então, vamos explicar o armazenamento dessas insulinas, como que funciona? Posso começar com a doutora Mônica e a Gabi complementa, pode ser? Pode ser até o contrário, ela é educadora, vou deixar ela começar a fala e eu vou dar as dicas finais. Tá bom. Vamos lá. Então, armazenamento de insulina é algo super importante, porque às vezes as pessoas fazem errado, tá fazendo uso da insulina, aplicando e às vezes ela não funciona direito porque o armazenamento não está correto. Então, o que vocês precisam pensar? Insulina em uso, que é aquela que está aberta e que eu estou fazendo uso no meu dia a dia. Essa insulina pode ficar fora da geladeira. E aí eu imagino a carinha de todo mundo assim: meu Deus, eu guardo na geladeira sempre. Pessoal, ela pode ficar fora. Ela pode ficar fora numa temperatura de até 30 graus. Então, claro, quem tiver aí, dependendo do lugar onde você mora, a gente precisa ter esse ponto de atenção em relação a isso. E lembrar que depois que eu abro essa insulina, ela tem um tempo de validade, que é diferente daquele tempo que está na caixinha, né? Que normalmente é de 2 ou 3 anos, aí dependendo do tipo de insulina que vocês vão estar utilizando, tá bom? Então, se a gente olhar na bula, não vou detalhar todos porque tem vários, mas na média, normalmente a maioria são 28 dias. Então, eu abri a insulina, depois de 28 dias eu preciso descartar. Gabi, e se essa insulina estiver na geladeira? Mesmo assim, depois de aberta, eu preciso descartar essa insulina com 28 dias que eu iniciei o uso, dependendo aí do tipo de insulina, ok? Insulina fechada, ou seja, recebi lá, fui lá, retirei, eu comprei a insulina. Essa sim precisa estar dentro da geladeira. Por quê? Porque quando a gente olha aquela validade da caixinha, ela considera a insulina entre 2 e 8 graus, ou seja, dentro da geladeira. E aonde na geladeira, né? Então, muitas vezes a gente acaba colocando na porta. Só que a porta a gente abre e fecha várias vezes. E com isso eu tenho muita variação de temperatura. Então, a sugestão é que a gente deixe ali, por exemplo, na gaveta de frutas, legumes, que é um lugar que eu abro menos, então eu vario menos a temperatura. Mas se vocês puderem também deixar dentro de um potinho de plástico quando estiver na geladeira, é ótimo. Porque aí se cair, né? Às vezes a gente tem ali as frutas, legumes, algumas coisas assim, a gente evita de estar prejudicando. E quando eu vou viajar, como, né, o exemplo aí da prima do Tom que ela comentou, o que é o ideal? Então, se a insulina em uso, ok, a gente pode transportar na bolsa, como é o habitual. Agora, se a insulina que está na geladeira, então eu vou pensar numa bolsa térmica e eu vou colocar ali um gelo para manter essa temperatura. Lembrando que o gelo não pode encostar na insulina, porque se ela congelar, ela perde, então, essa ação, ok? Então, esses são os pontos principais. E aí, uma última coisa, se ela estiver em temperatura ambiente, o que eu não posso fazer? Não vou deixar ali na janela onde bate o sol, né, pessoal? Porque aí o risco dela passar ali dos 30 graus acaba sendo muito grande. Não vou deixar dentro do carro, por exemplo. Então, insulina sempre com vocês. Se eu vou viajar na bagagem de mão, porque dependendo do lugar eu posso congelar, se eu estiver no avião, por exemplo. No meu dia a dia eu carrego na minha bolsa, porque como falaram, a insulina é vida e ela precisa estar com vocês para a gente garantir que vocês sempre tenham ela na mão. E 2 diquinhas a mais, que eu acho que ela completou quase tudo importante, por isso que a gente chama caneta, né? Porque a caneta eu coloco no bolso, igual a nossa caneta de escrever. Então, é para estar junto de vocês o tempo todo. Quem não usa caneta e a seringa, a gente vai ter essa diferença. E lembrar que quando a gente fala do tempo que dura depois de aberto, por isso é importante utilizar a caneta. Porque aquele refilzinho que vem na caneta tem 300 unidades. Então, eu vou consumir mais rápido. Então, por exemplo, uma pessoa que usa uma pequena dose de insulina, um frasco grande que eu aspiro
na seringa, esse frasco tem 1.000 unidades. Então, em 28 dias, eu vou ter que desprezar e, eventualmente, eu usei pequena quantidade. Nesse sentido, vale a pena usar a caneta e muitas canetas são disponíveis no Serviço Público de Saúde pelo SUS. E o segundo ponto importante que a Gabi chamou a atenção, para evitar que a insulina fique gelada. Quem aplica insulina tirando da geladeira já deve ter percebido que incomoda. Insulina geladinha dói. Então, por isso, a gente deve usar a insulina na temperatura ambiente. Ó, a Séries Domingues está dizendo aqui, estou passada e chocada com essa informação. E ela não deve ser a única, tá? Não, acho que eu gosto muito acho que é muito importante a gente colocar isso, porque isso gera liberdade, né? Porque as pessoas às vezes vão sair, nossa, eu preciso pegar o frasco, eu preciso pôr o gelo, eu não posso ir onde tem a geladeira, às vezes eu vou ficar fora. E o que a gente quer é que as pessoas com diabetes que fazem uso de insulina tenham maior liberdade, e a liberdade faz parte, né? O transporte adequado gera liberdade para que as pessoas possam aplicar e melhorar o controle cada vez mais. Acho que só um ponto que eu acabei não falando, então, se for usar a caneta, isso que a doutora Mônica falou, né? Ela acaba tendo uma quantidade menor e muitas vezes a gente consegue usar nesse período menor, mas se você usa frasco, lembra de colocar a data que você abriu, porque às vezes a gente acaba esquecendo, né? Nossa, 28 dias, quando vai dar? Então, se a gente coloca lá, isso é um lembrete. Para crianças menores que utilizarem também a caneta, talvez a gente precise fazer uso dessa identificação de tempo. Eu queria a Gabi e a doutora Mônica comigo lá no início do meu diagnóstico, que se eu tivesse essas informações, eu não teria passado por alguns apuros. Não sei o senhor, seu Francisco. O senhor já sabia disso tudo ou não? Ou aprendeu aqui comigo também? Não, estou aprendendo, lógico que estou aprendendo. Uma coisa que eu estou aprendendo é que a minha insulina, mesmo do dia a dia, eu deixo lá na geladeira. Não precisa. senhor... Eu já sabia, mas é aquela coisa, né? Eu vou deixar na geladeira, eu tenho certeza que não vai estragar, né? A insulina, ela dura pouco tempo. Então, mais uma vantagem se eu deixar do lado de fora, super sossegado. Então, não preciso. Mas eu sempre deixo lá, né? Agora, quando eu saio, eu tenho um estojinho, não sei se vocês devem conhecer, aquelas canetas que a gente comprava, eu usei caneta também comprada na farmácia, aquele refil, já havia um estojinho. Então, eu tenho 2 estojinhos, um vermelhinho e outro de outra cor. Eu ponho a rápida no estojinho vermelho e ponho a outra no estojinho diferente, marronzinho, por exemplo. E ali, quando eu saio, eu levo ela dentro do estojinho. Para não pegar muito sol e nem precisar ir para a geladeira. Para os pacientes, a gente dá uma dica, pacientes, por exemplo, que usam seringa, pegam insulina às vezes no posto. Uma boa dica é usar aqueles porta-óculos, né? Que cabem direitinho a seringa com o frasquinho também. Fica prático de colocar na mochila de trabalho, etc. Né? Aproveitando a Gabi, vamos falar agora sobre aplicação de insulina. A Heloísa pergunta, posso aplicar insulina sempre no mesmo local? E aí eu vou trazer uma experiência também minha, tá? Não sei, eu acho que o seu Francisco foi muito mais inteligente que eu. Por quê? Quando eu recebi o diagnóstico, eu fiquei tão chateado que falaram assim, tem que aplicar insulina e aqui é o melhor local, na barriga, né? Eu apliquei durante 3 anos no mesmo lugar. Resultado, tive uma lipohipertrofia na barriga. Agora, o que é isso, Gabi? E por que é importante fazer o rodízio? Nossa, super bacana a pergunta. Rodízio é essencial para aplicação de insulina. Então, a gente falou da importância da conservação, né, dessa insulina. Agora, uma vez que eu vou aplicar, eu usar vários locais diferentes é muito importante. Por quê? Justamente por isso, né? Quando eu aplico sempre no mesmo lugar, qual que é o risco? Que acaba como se fosse um acúmulo de gordura aqui debaixo da pele, ele fica endurecido, o tecido debaixo da pele, onde a gente aplica insulina. Como ele fica rígido, a absorção da insulina não é igual. Ou seja, eu aplico essa insulina e a ação dela não é a mesma.
Então, esse é um ponto super importante, porque eu sempre aplico no mesmo lugar, o tecido tá ali endurecido, às vezes eu passo a mão, eu sinto uma bolinha, e aí eu vou lá, puxa, não tá baixando minha glicemia, e aí vou no médico, ele aumenta a dose, não tá baixando, e aí você vai às vezes aumentando a dose, sem necessariamente ter necessidade, porque a questão é o local, né? A absorção não está sendo adequada. Então, rodiziar é super importante. Bom, e onde que eu posso fazer? Barriga é o lugar campeão, né? Por isso, vai lá Aqui. já e faz. Fácil de Aonde? fazer. Fácil, Fácil. É o mais prático. fácil. Então, aonde? Então, se eu pensar na barriga, pensa no umbigo, e aí eu vou pensar em 3 dedos afastado, e aí para fora você pode fazer em toda aquela região da barriga. No braço, nessa região aqui de trás. Mulherada que tá ouvindo aí, ó, sabe quando a gente dá o tchauzinho e a gente não gosta? É exatamente esse o lugar. Aqui, ó, nesse local aqui atrás. Quando eu penso na perna, então pensa no vinco da calça. Então eu tenho a perna, então do vinco para o lado de fora, né? Ou seja, do meio da coxa para fora. Nunca do lado de dentro, tá, pessoal? Porque ali eu tenho muito vasinho, pode sangrar e a absorção dela não é tão boa. E além disso, outro lugar que eu posso fazer é no bumbum. Então pensa um bumbum, divide ele em 4. Eu vou pegar a parte de cima e de fora. Então, na lateral de fora é o lugar onde a gente também pode fazer o uso da insulina. Então, o que acontece? Um pouquinho, né, Gabi? Falar do flanquinho, subindo um pouquinho do bumbum também, né? Aqui no flanco, aquela gordurinha, sabe? Aquele cobertorzinho. O cobertorzinho ali na calça. Que fica, então. Eu uso. Esse é um outro lugar também que é bem bacana da gente aplicar. Ou seja, tem várias opções. Mas eu queria dar mais uma dica para vocês. Às vezes a gente fala assim, vou aplicar no braço. Vou pegar uma caneta normal aqui, só para demonstrar, tá? Então eu vou aplicar, o que eu acabo fazendo? Eu vou sempre no mesmo lugar, é automático, né? Parece que o braço já vai ali. Então o que eu vou fazendo? Eu posso sempre assim, eu vou nesse lugar, em vez de aplicar aqui, antes de efetivamente colocar a agulha, tente um pouquinho mais para cima ou um pouquinho mais para baixo, porque aí no próprio braço eu tenho várias opções de lugar. Assim como na barriga, no glúteo, em todos os lugares que a gente estava comentando. Então, além de revisar os locais, dentro de um local eu consigo também variar esses locais de aplicação para evitar a lipodistrofia e a gente ter uma absorção melhor da insulina. É exatamente isso que a Gabi falou, né? Além de machucar, porque é como ficar furando o mesmo lugar o tempo todo, né? Isso também influencia no tratamento, né, doutora Mônica? Porque às vezes a pessoa está ali, né, com uma lipodistrofia, está aplicando e a insulina não está agindo como deveria agir, porque não é o local para se aplicar mais. Verdade. Por isso que a gente chama lipodistrofia. Lipo de gordura, distrofia alterada. Então, essa gordurinha fica alterada. E o que acontece? É como se formasse fibrina, obstáculos, e na hora que eu aplico insulina, 2 unidades, por exemplo, consegue entrar 1,2. Então, a gente está sempre tendo que subir a dose de insulina. E lá no IBETED, uma vez, a gente recebeu uma paciente que era isso, o controle dela não estava bom, e quando as educadoras foram examinar os locais de aplicação, como você usando o mesmo local, você perde um pouco a sensibilidade dolorosa do local, fica cômodo usar o mesmo lugar. Então é importante trocar para que absorva bem e que descanse aquele lugar, porque senão, falsamente, vai parecer que o controle não está bom, o médico vai ajustar a medicação, a insulina, muitas vezes desnecessário, e quando um dia vai usar um lugar bacana, que está virgem de tratamento, bonitinho, eventualmente aplica a mesma dose de insulina, faz hipo. E a gente fala, não dá para entender, tem hora que fica alto, tem hora que fica baixo. Tá aí, tem que ficar atento a tudo, né? Agora, seu Francisco, o senhor faz esse rodízio. Toma cuidado na hora de aplicar a insulina. Com certeza. Eu faço umas coisas que ninguém faz, mas eu vou dizer aqui, se alguém quiser fazer, faz. Eu faço no computador uma tabela
Ah, Eu tenho uma tabela no computador que eu faço isso religiosamente mais de 5 anos. Todo mês eu tenho a minha tabelinha. Eu preencho de manhã quanto que eu medi de manhã, quanto de insulina básica eu tomei, quanto de insulina rápida eu tomei. Tá certo? E a quantidade de insulina rápida que eu tomei, eu tenho uma fórmula no Excel que eu coloco, que é função do carboidrato, tá certo? Quanto de carboidrato eu como, quanto está de insulina, eu ponho a base e aí o computador me calcula a insulina básica, a rápida. Então tem dia que eu tomo 4 de manhã, tem dia que, dependendo do que eu vou comer, ela exige que eu tomo 5. Eu tomo 5. Ou tomo 3, ou tomo 2, ou não tomo. Entendeu? Isso aí eu faço todo dia. A minha mulher, às vezes, ela fala, poxa vida, tu faz isso todo dia você fica calculando isso. Mas eu falo, eu já não tenho o que fazer, eu vou fazer isso por enquanto. Mas o senhor tem domínio total do seu tratamento. Não, porque... eu não dou moleza para o diabetes. Ele não vai ganhar a briga comigo. Mas você sabe, seu Francisco, só complementando um pouquinho, a gente nem pode passar essa ideia que é tão complicado. Eu acho muito legal o que o senhor faz. Não, e é um exemplo, usar Excel, bacana. Mas as pessoas precisam só entender, e eu acho que essa é a mensagem que você passou, que a insulina rápida é uma insulina móvel. Então, a gente usa aquela insulina basal, sempre aquele númerozinho, séculos ou meses, está tudo bacana. E a insulina rápida, ela necessita variar, porque ninguém come igual. Então, um dia eu vou comer mais, naturalmente eu vou precisar de mais insulina. Um dia a minha glicemia está mais alta, eu vou ter que juntar um pouco mais de insulina naquela dose da refeição. E tem um dia que eu quase não comi carboidrato, minha glicemia está boa, pode ser que eu nem precise. Então, esse modelo dinâmico, vivo, que no começo parece difícil para quem está aprendendo a usar insulina, mas isso vai dar toda a flexibilidade, toda a vantagem de poder comer o que quiser. E nós não ouvimos ainda o que ele come, se ele come o churrasco, toma a cerveja. Daqui a pouco. É o grande finale, né? Vamos fazer o seguinte... Tem uma pergunta da Érica Fernandes Fabiano aqui, que ela pergunta quanto tempo descansar o local. A gente estava falando do rodízio, mas eu acho importante a gente também falar para quem usa outros métodos, né, de aplicação de insulina. Na verdade, quem usa bomba de insulina, né? Sobre o catéter. Esse rodízio também vale para o catéter, né? Sim, a lógica é exatamente a mesma. Se você usa seringa, se você usa caneta ou se você usa bomba de insulina. O rodízio é importante para todo mundo. O que a gente sabe é que demora em torno de 14 dias para cicatrizar o local exato aonde a agulha entrou, né? Então, não é que assim, eu apliquei no braço, eu preciso esperar 14 dias para aplicar no braço, mas no local exato onde a agulha entrou, o ideal é que a gente esperasse isso. Por isso que eu falei aquela questão, quando eu penso no braço, eu tento mudar vários locais no braço. Então, uma forma de fazer o rodízio, né? Existe mais de uma dica, mas eu vou dar uma que eu acho prática. Então, eu vou fazer no braço. Então, eu pego o braço, eu faço em vários locais do braço. Aí eu vou para o outro, faço a mesma lógica. Aí eu vou para a barriga, aí eu vou porque com isso eu consigo um tempo maior de rodízio e aí eu reduzo aquele risco de exatamente no mesmo lugar. Porque eu falo, eu comecei aqui, então, nossa, agora eu preciso ir um pouquinho mais para baixo. Então, na próxima eu vou descendo e assim eu vou mudando. Então, não importa a forma de aplicação, isso é importante. O que muda na forma de aplicação é a questão de ter que fazer prega ou não, já que a gente está falando de aplicação. Então, quando eu falo das agulhas menores, né, agulha de caneta de 4 milímetros, que é a menor que a gente tem, eu não preciso fazer prega. O que é a prega? É aquela pinçazinha que a gente faz. Sabe quando a gente puxa? Assim, a gente separa isso. Para você tá mais fácil, né, na minha blusa. Então, você separa um pouquinho ali da pele para poder fazer a aplicação, tá? Então, agulhas de 4 milímetros, eu não preciso fazer a prega, tá bom? As de 5 também não, quando eu tô falando de caneta.
Seringa, a menor agulha é a de 6 milímetros. Então, aí sim, eu sempre tenho que fazer essa prega para garantir que eu vou aplicar no tecido subcutâneo, que é esse tecido debaixo da pele, e não que vai ali no músculo. Então, isso também é bem importante. O que é bacana vocês saberem? Todo mundo pode fazer uso da agulha de 4 milímetros, se vocês tiverem essa possibilidade, né? Antes a gente achava que quanto mais gordinho, maior tem que ser a agulha. Gente, esquece, isso não é realidade. Todo mundo pode usar agulha pequena de 4 milímetros. Eu estou vendo a doutora Mônica curiosa para saber se o seu Francisco ele come churrasco, bebe, come pudim. A Séries aqui perguntou também sobre pudim. Mas, na verdade, antes de fazer essa pergunta para o senhor, eu queria saber se o diabetes te impediu de fazer alguma coisa nesses últimos anos aí, Não. seu Francisco. Ou desde o seu diagnóstico. Nunca? Nunca. Sempre trabalhei, até um tempo desse, viajava muito para fora. O Brasil inteiro, Amazonas, Pará, Mato Grosso. Porque depois que eu me aposentei, eu dava aula de sistema elétrico de potência, me obrigava a viajar e ficava fora. Inclusive, minha mulher ia junto. Eu nunca viajava e não tinha problema nenhum. Levava minha canetinha lá, guardava na geladeira do hotel, lógico, porque eu nunca deixei fora. Eu agora aprendi com a Gabi que eu posso deixar. Agora responde pra gente. Nunca impediu de eu fazer nada, trabalhar, eu sempre trabalhei. Eu sou uma pessoa completamente normal. Eu faço educação física, me alimento bem, eu como comida de verdade, porque a minha esposa, ela é exigente e ela é muito boa cozinheira. É dura segurar a comida que ela faz, mas eu não me impediu de fazer nada. Agora, com relação à comida, você quer que eu responda agora? Eu quero, todos nós queremos, você percebeu. Eu como de tudo, eu não fico preso à comida. Só que eu tenho uma quantidade, né? Por exemplo, eu como a quantidade certa para me manter saudável. E aí minha insulina vem para corrigir aquela porção. Por isso que varia muito a minha insulina rápida, porque eu controlo o carboidrato. Eu vou dar um exemplo rápido, que a pessoa pode até... De manhã, eu acho que eu vou comer 50 carboidratos. Então, eu preciso de tomar 5 unidades de insulina. Eu tomo as 5 unidades de insulina. Junto com a básica, de manhã cedo. Eu já levanto, já tomo a básica e em seguida eu já tomo a rápida. Acontece que a rápida ela tem uma curva, um período, para ela começar a fazer efeito. Eu tomando 10 minutos antes do meu café da manhã, quando eu tomar o meu café, ela já está agindo lá. Ela não vai deixar a minha glicemia passar o pico para cima dos 180. Mas aí o que eu faço? Eu como um pão com manteiga, por exemplo, e uma xícara de café, e um ovo, uma coisa assim. O pão, eu como meio pão. Eu vou continuar comendo um pão inteiro no café da manhã, mas eu como só meio. Aí eu vou fazer a educação física e volto. Quando eu volto, aquele meio pão ela já queimou e já está subindo, já está descendo, aí eu como outro meio pão. Eu continuo comendo um pão de manhã, mas eu divido em 2. Maravilhoso. Tá resolvido. Se eu comer tudo o café da manhã, tudo de uma vez, ele vai lá para cima, o pico. Aí eu não controlo. E isso ele aprendeu Agora, como, gente? Monitorando. Olhando a glicose dele, ele foi entendendo como ele tinha que fazer, né? Agora, se eu como churrasco, eu como churrasco. Só que eu como pouco churrasco. Eu não exagero. A carne não me sobe a glicemia. Não sobe. Se você não comer... uma coisa que sobe muito para mim é macarrão e massa. Por exemplo, pão não sobe muito. Então, eu como churrasco. Beber, se eu for falar para você que eu não bebo nada, eu estou mentindo. Eu não vou fazer isso para quem está nos assistindo. Né? Mas, por exemplo, esse mês eu tomei duas latas de cerveja. Às vezes eu tenho vontade de tomar uma cerveja, eu vejo que o meu açúcar está baixo, eu vou lá e tomo minha lata de cerveja. E é uma só, não mato 2.
entendeu? Vou no churrasco na casa do meu filho, eu não preciso levar o controle lá. Se eu não puder medir lá, porque a minha tabela já me dá a média de insulina rápida que eu tomo durante o mês inteiro. Ele me dá uma média. Se eu um dia deixar em vez de tomar 5, tomar 4, ou tomar a média, não vai me alterar em nada. Desde que eu não faça isso uma rotina, entendeu? Então, Cabeça de engenheiro, viu, Tom? Cabeça de engenheiro. Cabeça de engenheiro. Não tem jeito, não podemos disputar com ele, porque é o senhor da planilha. Não. Com E certeza. a senhora é médica, eu vou dizer uma coisa, você quer fazer um médico feliz, você leva o resultado para ele. Agora, que é bem triste, é ele suar a camisa e você não fazer nada para se ajudar. É isso. Certo. Entendeu? O meu isso médico, mesmo. eu fiquei uns 4 meses sem falar com ele, e essa semana passada ele me ligou, me dando os parabéns pelo resultado, porque ele tem acesso ao meu controle lá, O seu sensor. o meu sensor. Ele tem lá, ele me acompanha de lá. Então ele falou, pô, tá bom, tá muito bom, não sei o que e tal. É assim, então ele está feliz, eu também estou muito mais, né? É isso aí. Porque foi ele que determinou a quantidade certa de insulina, entendeu? Eu comecei tomando uma quantidade de básica de 14, depois passou para 15, depois não ficou bom, voltou para 13. Aí, para ficar bom, faz mais de ano, eu estou com 12 unidades de uma insulina básica, direto. Põe na minha tabela o mês inteiro, não preciso nem mexer. Só mexo na rápida. Isso. Maravilhoso. Autoconhecimento, né? É isso que o seu Francisco tem. Agora, não pode, doce, por exemplo, o pudim, você falou do pudim. O pudim eu não como. Não dá para comer o pudim. Fruta eu como, mas até boia, que é muito docinha, eu gosto, mas não como. Aí eu vou interferir um pouquinho no senhor. O senhor é um engenheiro perfeccionista, é um exemplo. Mas a pessoa com diabetes pode eventualmente comer o seu docinho, sim. Ele precisa aprender a aplicar insulina para aquele alimento. Isso você tem razão. Não é chutar o pau da barraca, vou comer e não vou fazer nada. Não. É conhecer o impacto daquele alimento e combinar com a educadora, com o médico. Qual a melhor dose que eu aplico para aquele pudim que eu vou comer na festa que a minha sogra vai me dar? Sim. Imagina eu não comer o pudim da minha sogra, por exemplo. Né? Não, então é questão comer, da gente bolar. Mas ele vai ter que aplicar rápido ali, equivalente para consumir. Senão, esse é o segredo. Tudo que comer, aplicar insulina. Esse é o segredo para que vá muito bem. Açúcar não como açúcar de espécie alguma, só uso adoçante, e isso aí já está determinado, então não como. Eu acho que isso é também, seu Francisco, é muito individual também. A forma, claro. Porque assim, o conhecimento ele te permite a ter essa opção, né? Por exemplo, eu como de vez em quando, não faz parte da minha rotina todos os dias, mas um pouquinho, uma vez na semana, 2 vezes na semana, e aí eu falo, peraí, vou comer, o que eu tenho que fazer? O desafio é saber o que fazer, né? Exatamente. Aliás, esse seria o padrão ideal para qualquer pessoa, hein? De vez em quando também. Sim. Com certeza. Vamos fazer o seguinte, a nossa live voou, né? Passou tão rápido que eu quero chegar... A gente está indo para o final, mas eu queria que a Gabi, começando por ela, desse uma dica rápida, né? A gente falar o que faltou falar um pouquinho mais sobre insulina, que é a aplicação, né? Em algumas insulinas precisam ser aplicadas antes, né, das refeições, tem um tempo, outras te permitem aplicar mais próximo ali da refeição. Vamos só lembrar da importância desse cuidado que a gente tem que ter, né, para quem faz uso de insulina. Vamos lá, o São Francisco deu um super exemplo em relação a isso, né? Então ele falou da insulina basal, e aí a insulina basal é aquela que tem uma duração mais longa, né? E tem aquele horário específico que a gente vai estar aplicando. E a insulina bolus, como a doutora Mônica comentou, que é aquela que a gente vai associar ao momento da refeição. E aí, pessoal, ele falou, né? Então eu aplico a minha insulina, espero lá uns 10 minutinhos, 15, e aí eu vou comer. Então a gente precisa ter em mente que tem 3 tipos de insulina que a gente pode fazer uso
para insulina bolos. Então, uma delas, você faz uso 30 minutos antes, né? Que é a insulina que a gente chama de insulina regular. E aí tem insulina, que é o análogo, né, de insulina rápida, que você faz 15 minutos antes, né? Então, provavelmente essa que o seu Francisco usa, entre 10 e 15 minutos. E tem o análogo de ultra rápida, então que ela começa a funcionar super rápido. Então, que você faz imediatamente antes do horário que você vai se alimentar. Por que isso é importante? Porque a gente precisa juntar o que a gente está comendo com a ação da insulina. Então, se a insulina demora 10, 15 minutos para começar a funcionar, eu aplico ela antes, porque quando eu começo a comer, lembrando que a digestão ali, a absorção já inicia na boca, ela já está lá funcionando para que elas possam estar juntas e esse alimento ir para a célula, entrar e ser transformado em energia. E aquela que eu posso aplicar imediatamente é porque ela já começa a agir. Então, apliquei, comi, e aí elas vão funcionar juntas. Então, olhem, vejam qual é o tipo que vocês usam e para que vocês saibam se é 30 minutos antes, se é 15 minutos, de 10 a 15, ou se é no momento. Na bula está escrito, pessoal. Então, olhem lá que na recomendação vocês conseguem saber qual o tipo e vejam quanto isso vai fazer diferença no controle de vocês no pós-refeição. Às vezes a gente não se atenta, mas faz a monitorização. Fica aqui o desafio para vocês de aplicar no tempo correto da sua indicação e monitora 2 horas depois do início da refeição, que eu tenho certeza que vai ficar num controle melhor e em alguns casos já até dentro da meta aí, se a dosagem estiver adequada. E isso faz toda a diferença, né, doutora Mônica, em relação ao controle do diabetes? Toda a diferença, e vamos lembrar, gente, que as insulinas evoluíram demais, a tecnologia só está para nos ajudar. E a gente tem perspectivas maravilhosas de insulina basal aplicada uma vez por semana. Insulinas hoje tem disponíveis até inalatória, insulinas que vão se parecer cada vez mais com o tempo de ação das nossas insulinas e até possibilidade de insulinas misturada com outras medicações na mesma caneta, tendo efeito em lugares diferentes, por exemplo, para o paciente com diabetes tipo 2. Então, a tecnologia tem ajudado e cada vez mais o tratamento das pessoas com diabetes, seja tipo 1, seja tipo 2, será muito mais flexível, muito mais eficiente, diminuindo de maneira marcante o risco de complicação e, principalmente, diminuindo o risco de hipoglicemia, que é o temor que todos temos. Então, assim, não desistam, acreditem, porque a tecnologia está nos trazendo esses avanços e vieram para ficar. Isso aí. Então, eu vou fazer agora uma pergunta para o seu Francisco, porque a insulina foi descoberta há quase 101 anos, vai completar agora no dia 30, né? Se o senhor pudesse falar com aqueles cientistas lá, que não estão mais entre nós, mas que descobriram isso, que nos permite estar aqui hoje com saúde, vivendo, sem complicação, o que o senhor diria, seu Francisco? Eu dava um abraço nele e dizia muito obrigado, entendeu? Não tem outra palavra. Porque com a insulina, a minha vida está aqui. Eu não vou morrer de diabetes, com certeza não vou. Entendeu? Agora, uma coisa que eu queria acrescentar viva bem, seja calmo, porque o estresse o ambiente, o estado emocional também interfere no meu caso, estou falando no meu caso. Meu estado emocional interfere diretamente no comportamento do meu tratamento. Uma coisa a obesidade, por exemplo. No último ano, depois que eu comecei a fazer esse controle, gradativamente não fiz nenhum regime assim agressivo. Fui simplesmente diminuir um pouquinho a comida, perdia 100 gramas por mês, depois mais um pouquinho. Hoje eu estou com 70, hoje eu me pesei, inclusive, o pessoal lá está com 69,900. E eu tenho 1,70 m de altura. Então eu estou no corpo que eu era quando... Tinha 20 anos. 20 Exato. anos, com certeza. Cheguei perto de 80, entendeu?
A Tá obesidade também bem? atrapalha. Agora eu estou no peso correto, estou com a glicemia correta, estou com o diabetes controlado. E agora estou esperando a pandemia ir embora para me voar um pouco. Tá certo, tá Tá Maravilha. certo. Aproveitar. Vamos fazer o seguinte, já passamos o nosso tempo. Eu vou perguntar rapidinho só para a doutora Mônica, porque tem muitas perguntas e a gente não conseguiu responder muitas. Mas a Malu Romancini Freire pergunta: como prevenir de ter diabetes considerando que tem tendência na família? O segredo principal, como é que ela chama? Chama Malu Malu, Romancini. Malu Mancini. O segredo principal é a qualidade de vida, quer dizer, peso, não evoluir ganhando peso rapidamente, alimentação saudável. Não é que você está proibido de tomar sua cervejinha, ou comer seu churrasco, ou ter um pudim. Mas na vida, no dia a dia, ter uma alimentação de comida de verdade, né? Não comida de rua, comprado pronto, empacotado. E atividade física. Gente, é o que a gente fala para todo mundo, independente de qualquer doença. Se a gente quer viver com saúde, exercício, alimentação saudável, dormir bem, o sono é importantíssimo também, e controlar o peso, eu juro para você, você vai ter enorme chance de prevenir o diabetes, apesar de um histórico familiar rico de diabetes tipo 2. Agora a Marta Fran pergunta, né? Boa tarde, eu faço uso de insulina. Boa noite, né? Faço uso de insulina há 1 ano e 6 meses. É verdade que quem começa a fazer o uso terá que usar por resto da vida, doutora Mônica? Cada caso é um caso diferente. Eu não sei em por que razão foi prescrito insulina para você. No paciente com diabetes tipo 2, existe uma intercambiabilidade em termos de medicação. Eventualmente você usou insulina, depois você vai usar outras medicações injetáveis que não é propriamente insulina. Então essa não é uma verdade estrita. Supondo que você de fato precise de insulina, teoricamente você vai manter a insulina daqui para frente, o que não tem problema nenhum, isso vai te dar qualidade de vida. Para o tipo 1, necessariamente Tipo 1, não tem outro. necessariamente Não tem insulina. jeito. Hoje até se discute outras medicações que talvez possa associar, mas insulina para o diabetes tipo 1 é vida, porque ele não produz, então necessariamente ele tem que aplicar. Vamos fazer o seguinte, vamos encerrar nossa live. Foi muito legal, espero voltar aqui mais vezes para a gente compartilhar, né, informação. Eu vou pedir então para Gabi deixar sua mensagem final e te agradecer pela participação nessa live tão rica, com tanta informação e que passou assim voando, com a presença ilustre também do seu Francisco. Passou voando, eu que agradeço a oportunidade. Acho que a gente vai sempre aprendendo e ouvir, né, histórias e relatos como o do seu Francisco, só estimulam a gente cada vez mais a estar fazendo educação em diabetes. Acho que o recado é, pessoal, se você tiver necessidade de usar insulina, façam isso da maneira adequada. Insulina é vida, insulina traz para você um bom controle, vai garantir que você tenha uma excelente qualidade de vida. Então, não tirem esses mitos que existem em relação, porque eles não são verdadeiros. E aí aqui a gente tem 2 exemplos aí do quanto a insulina só faz bem e melhora a qualidade de vida de vocês. Sem dúvida nenhuma, eu sou a prova viva e o seu Francisco também, e milhões de pessoas no mundo, que só tem a agradecer aos cientistas que descobriram a insulina. Doutora Mônica Gabay, quero agradecer mais uma vez. Sempre enriquecedor esse momento que a gente tem para poder compartilhar, responder e falar sobre temas importantes, em sua maioria, né, falando sobre diabetes. Bom, foi um super prazer estar aqui e eu acho que o segredo do tratamento do diabetes é viver bem e com conhecimento. E hoje a gente tem um monte de ferramentas, gente. Vocês estão com uma ferramenta poderosíssima aqui, por exemplo, que é o canal do Tom. Ele traz material constantemente. E não digo só ele, gente, vocês podem ter acesso a boa informação. Cuidado com a má informação. Digitar no Dr. Google uma pergunta não funciona, porque você pode resgatar alguém sério, com uma opinião bacana, e alguém que resolveu do nada ter uma ideia meio maluca. Então, se você vai atrás de uma boa informação, olha o exemplo do seu Francisco aqui. Você tem tudo para ter uma vida de qualidade. Não tenha bronca com a insulina, que ela só vai acrescentar coisa boa na sua vida, especialmente
quando você tem a informação correta, você discute com o seu médico, você vai atrás de entender o que a insulina faz para você, como é o seu controle, então depende de cada um. Isso aí, ó. Estão perguntando se a live vai ficar salva. Vai ficar salva. Amanhã você vai conseguir acompanhar aqui no perfil da Novo Nordisk a live completa, com tudo que a gente falou aqui na íntegra, tá? Então, fiquem ligados. Para quem não conseguiu acompanhar inteira, né? A gente vai conseguir depois, porque vai ficar salva. Agora, seu Francisco, queria que o senhor deixasse a sua mensagem e também gostaria de agradecer por compartilhar, né, sua vivência, sua experiência, e que isso sirva de inspiração, né, e de guia para tanta gente que às vezes acredita em informação falsa. E o senhor é uma prova viva aqui também para estimular as pessoas a buscarem o conhecimento, porque esse sim salva vidas. Eu queria agradecer vocês, foi um prazer mesmo participar. O segredo é você ter confiança no seu médico, não acreditar como se diz, fake news, em falsas informações, né? Ontem eu até vi um negócio e achei muito engraçado. O cara achou um remédio, um japonês, que curava o diabetes em 2 dias. Já pensou? Era pro cara Milagre. É milagroso. O cara põe o estetoscópio no peito e vem, faz um vídeo de uns 10 minutos, depois vem um produto que não serve para nada, né? Então, é acreditar na ciência, acreditar no médico, compartilhar com ele o dia a dia e procurar se alimentar. Comida de verdade, na minha casa tem comida de verdade, graças à minha patroa que faz isso. Faz almoço, e faz janta, e faz café, e faz não sei o quê, mas tudo certinho, sem segredo, entendeu? E não ser escravo da doença. E levar a vida esportiva, porque a estresse também vai contribuir para pior e não para melhor. Essa é a mensagem que eu deixo. Sem dúvida. E eu aproveito o que o senhor disse para dizer o seguinte: não dá para ser escravo de um problema de saúde, que a gente precisa cuidar, sim, mas, como eu digo, a gente também não precisa se vitimizar, porque na vida a gente está sujeito a tudo, inclusive a ter problemas de saúde, né? Existem pessoas que não têm diabetes e têm outros problemas para resolver. Então, é só a gente ter conhecimento que as coisas ficam mais leves, assim a gente consegue administrar. E quando algo acontecer que não está dentro do planejado, a gente saber o que fazer. Porque a vida é assim, cheia de imprevistos também. E viva a insulina por dar essa possibilidade para nós. É isso, gente. Obrigado a todos pela participação. Live vai ficar salva. Beijo grande. Beijo. E como eu sempre digo no meu canal, boas glicemias a todos. Isso. Obrigada, gente. Boa noite, seu Francisco. Obrigada por compartilhar. Tchau. Obrigado. Tchau.